Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar início na aula. Nós vamos estar falando um pouco hoje sobre a parte de manejo sanitário, que é um assunto que nós temos que abranger. Nós já falamos de quase todos aí, nós estamos quase na reta final, né? Então é necessário a gente entrar agora no ponto extremamente importante, que é o manejo sanitário. Está todo mundo conseguindo me ouvir aí? Manda um ok aí para mim. Mandou ok para mim na mensagem, no chat, por favor, se todo mundo conseguir me ouvir, ok. Ok, obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre manejo sanitário, tá? Deixa eu começar aqui. Misericórdia. Tô até com tremedeira. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a parte do manejo sanitário. Primeira coisa, quando a gente tem que abranger no manejo sanitário, que é de extrema importância, são as medidas sanitárias. O que são as medidas sanitárias? Os meninos que já vêm estudando há muito tempo, os meninos que fizeram bovinocultura de leite, fizeram zootecnia, eu acho que já viram um pouco isso aí, tá? Então, acaba que vocês já sabem um pouco. Então, hoje a gente já vai ressaltar. E os meninos novatos, eu vou abranger um pouco mais justamente por causa deles, tá? Então, o que são essas medidas sanitárias? Basicamente, nós sabemos que toda vez que um animal entra na propriedade, ele deve ser submetido a um período de quarentena, né, onde ele fica separado dos demais animais. É um período onde esse animal é observado para verificar se ele não apresenta qualquer tipo de enfermidade, antes que ele entre no plantel, para que tenha qualquer alteração, né, ou qualquer doença que possa vir a prejudicar os demais animais. Então, toda medida sanitária de qualquer propriedade, qualquer fazenda, é separar os animais, manter esses animais em quarentena. Sempre a gente deve evitar o uso de produtos tóxicos. Então, sempre que a gente vai adquirir algum produto, nós temos que ter cuidado. Tem que ser produtos de base idônea, né, de lojas que a gente sabe a procedência, para evitar também de levar problemas futuros para dentro da propriedade. Uma das medidas sanitárias também que eu acho que nós sabemos ao longo do tempo é o quê? Sempre manter as instalações limpas, os coxos sempre higienizados, os equipamentos limpos. Isso tudo evita o quê? O controle de possíveis roedores, possíveis insetos, possíveis moscas, que é o que a gente conhece como vetores, que são aqueles animais que transmitem as doenças, né, ao hospedeiro. Então, a gente sabe que o principal intuito das medidas sanitárias é evitar com que todos esses problemas sejam evitados, né? Sejam reduzidos, né? O que a gente chama também de biosseguridade. Em toda fazenda, em toda propriedade, independente, numa granja de suíno, numa granja de aves, a gente tem que ter essas medidas de biosseguridade para evitar, né, que doenças entrem no plantel. E uma das formas é por meio dessas medidas sanitárias. E o saneamento do ambiente é ideal, principalmente as condições de água e as condições do ambiente onde esse animal é mantido. Na bovinocultura de corte, nós sabemos que grande parte dos animais são mantidos a pasto. Então, como que eu mantenho uma limpeza do local se o animal é mantido a pasto? Evitar deixar carcaças, né, o animal morre, retirar a carcaça, incinerar, porque a gente não sabe o tipo de doença que morreu. Caso o animal pariu ali no pasto, se ele não ingeriu, porque alguns animais têm o processo natural de ingerir a placenta, o correto é retirar aquela placenta daquele local, né, para evitar contaminações, porque tem muitas doenças que são transmitidas por placenta contaminada, como a brucelose. Então, esses são os manejos que a gente deve evitar. O isolamento dos animais doentes, sempre que nós tivermos, né, algum animal doente na propriedade, o principal intuito é isolar esse animal. E caso o animal morra, sempre ter um destino adequado para esses animais. Igual a gente já comentou em algumas aulas passadas, né? Hoje, em algumas propriedades, a gente trabalha com as esterqueiras, né, com as lagoas de estabilização. Então, as fezes são para lugares determinados para passar por um processo de estabilização. Os animais mortos, no caso, se você não tiver uma esterqueira, o correto é destinar essa carcaça a um que a gente chama de cemitério naquela propriedade, que fica longe
no local de criação. Geralmente a gente faz uma lava, né, um buraco e joga essa carcaça em terra. E o mais correto mesmo é a incineração, tá? E sempre após o parto, verificar se há retenção de placenta, porque a gente sabe que a retenção de placenta ela causa inúmeros prejuízos ao animal, né? É uma porta de entrada para micro-organismos, para bactérias, né? E o principal, a vacinação e a vermifugação do animal. Então, a gente sabe que se nós adotarmos os critérios de manejo adequado, prevenir as doenças e ter um controle, a doença ela não vai se instalar no nosso rebanho, tá? Outra coisa, em bovino de corte, um dos critérios também que não é tão falado, mas deve ser ressaltado, é os cuidados com plantas daninhas, ou seja, as plantas tóxicas, tá? Então, essas plantas, geralmente, elas causam a queda na produção do animal e até a morte dos animais. Né? Nós temos várias plantas que se encontram nas pastagens e que podem vir a causar problemas de intoxicação no animal e até a morte. Então, o que, que nós podemos fazer para evitar isso? Né? Sempre manter o controle, né, da cobertura adequada do pasto. A gente já comentou isso nas aulas passadas, um manejo adequado, uma adubação correta, para ter uma cobertura do solo adequada e evitar que haja, né, o crescimento de plantas ou a invasão de plantas invasoras que possam vir a causar algum problema ali na saúde do animal. Uma dessas plantas tóxicas para os bovinos é a leguminosae, que é o fidegoso, o funcho selvagem e o cafezinho. São uma das plantas que podem causar sim, problemas sanitários nos animais e até a morte, né, intoxicação. E outras coisas também, pessoal. Geralmente a gente trabalha muito em fazendas com árvores, geralmente a gente utiliza geralmente algumas árvores que têm palmas, essas palmas caem ali no pasto, ou determinadas folhas que também podem ser tóxicas, cascas do caule também podem intoxicar o animal. Então a gente sempre deve visualizar, né, todo o sistema como um todo, né, e tomar cuidado também com essas partes aí de evitar a contaminação total no sistema, tá? Então, para iniciar um pouco falando sobre as principais doenças, os principais danos que são causados nos animais, todo mundo aqui sabe que o principal problema que nós temos são com endo e ectoparasitas, né, que são os principais parasitas dos bovinos. Então, nós temos aqui os endoparasitas, né, então nós temos os ectoparasitas, desculpa, que geralmente são piolho, carrapatos, ácaros, que causam problemas diretamente ao animal, reduzindo a produção, reduzindo o desempenho do animal. Grande parte desses ectoparasitas vão influenciar na produção. Nós temos também os endoparasitas que vão infestar aqui o colo do animal, parasitam. Quando a gente fala endoparasita, a gente é verme, tá? Verminose. Então, eles podem infestar o seco e o colo, ou seja, o intestino delgado, infestar aqui o fígado do animal, os pulmões, o coração e também grande parte de algumas verminoses podem causar sérios danos também na absorção do rúmen. Então, todos esses fatores afetam diretamente o bovino, tá? E existem outros inúmeros, né? A gente tem a Taenia saginata, os sarcocites, que geralmente são a cisticercose, que vão afetar aí os pulmões do animal, infectar o fígado do animal. Nós temos algumas moscas, geralmente, que depositam ovos, que vão infestar e influenciar diretamente no olho do animal. Então, existem inúmeros problemas. O que é que nós devemos fazer como técnicos? Sempre fazer manejo de observação do animal. Geralmente, o que acontece em grande parte das fazendas? Os animais são liberados no pasto e não olha nem o animal. Se o animal tem bicheira, se o animal está com algum machucado, que consequentemente desenvolveu uma bicheira, se o animal machucou, se o bezerro está com o umbigo curado. Então, todos esses critérios eles devem ser sempre verificados. Por isso que o sistema de produção de bovinos ele é muito criterioso, porque tem muitas pecinhas que, ao se encaixar, elas garantem um sucesso na produção. E qualquer problema que virá fora afeta diretamente o ganho de peso desse animal. E não só o ganho de peso, a reprodução também, que é extremamente importante. Porque não adianta a gente pensar só na carne, né? Nós temos que pensar que para produzir carne nós temos que ter bezerro.
Então, a gente tem aí, inicialmente, os endoparasitas, que são as verminoses. Grande parte dessas verminoses são verminoses subclínicas, que causam extremas doenças aos animais. Então, geralmente, as verminoses, elas estão presentes em 90 a 98% dos casos, né? E, geralmente, elas causam retardo no crescimento do bezerro e no do animal, que está na fase de desenvolvimento, a diminuição do ganho de peso, o retardo das atividades reprodutivas. A verminose ela influencia diretamente na liberação de hormônios, no crescimento folicular e na predisposição a outras doenças. Então, o animal, quando ele tem verminose, né, diminui automaticamente a imunidade desse animal, diminui a produção de plaquetas, então o animal fica com uma situação de anemia muito profunda e pode vir a tornar aquele animal predisposto a outras doenças, né, como a leptospirose, brucelose, a raiva, se caso estiver na região. Então, o animal fica mais predisposto, tá? E principalmente problemas de doenças reprodutivas, né? Então, assim, é necessário ter um controle desses endoparasitas. Grande parte desses vermes, aonde que a gente encontra esses vermes? A maioria das infestações, a maioria das infecções que infectam o bovino é no pasto. Por quê? Porque essas larvas, elas se desenvolvem, né, elas saem do organismo do animal, caem nas fezes, as fezes caem os ovos das larvas infectantes e elas se desenvolvem, o animal ingere novamente aquela pastagem que tem a presença ali da fezes contaminadas. Então, é um ciclo contínuo de contaminação. E tem dificuldade de controle, principalmente quando eu não trato o animal, porque ele sempre vai infectar o pasto. Então, a infectação é constante e, consequentemente, isso afeta diretamente a produção do animal. Como vocês podem ver nessa foto aqui, então, o animal contaminado por verminose, né, ele defeca aqui na pastagem e automaticamente esses vermes, esses ovos eclodem, são liberados às larvas e elas vão ficar presentes aqui no orvalho, na ponta do capim. Então, é o local que o animal mais gosta de consumir, o broto, né? E isso faz com que o animal adquira ainda mais a verminose, tá? Outra coisa também que nós temos aí são larvas. As larvas também penetram na pele, né? Que é a parte subcutânea que a gente fala, né? Desculpa, a epiderme. Então, consequentemente, o animal também pode se infestar. O animal, quando passa ali, tem contato com um capim contaminado. E também por meio do colostro de uma vaca infectada. Tá? Então, são várias as formas. Então, é necessário ter um controle adequado de verminose. De que jeito? Por meio da vermifugação. É o primeiro passo. A forma mais econômica e mais barata é trabalhar com a vermifugação. Segundo passo, a seleção genética. Selecionar animais que são menos predispostos a problemas com verminoses. Nós sabemos que nós temos raças, né? Hoje a gente faz muito cruzamento de raças para selecionar raças mais adaptadas. Então, nós temos as raças zebuínas e as raças taurinas. Por exemplo, a zebuína todo mundo sabe o que é, não precisa nem eu comentar. Nelore, o Gir, paraná. As raças taurinas nós temos o Aberdeen Angus, Hereford, Charolais. Então, são raças diferentes em condições diferentes. Os zebuínos são mais adaptados às nossas condições e os taurinos que vieram, advindos de outra região, regiões mais frias, não são tão adaptados às nossas condições de produção. Então, são animais que são mais propensos a sofrerem com verminose. Então, o que eu tenho que trabalhar? Adquirir animais mais adaptados, como as raças zebuínas, ou fazer o cruzamento entre os zebuínos e taurinos, né? Visando o quê? Visando aí raças mais adaptadas. O pastejo rotacionado também é uma opção. Geralmente na bovinocultura de corte é muito difícil, grande parte dos produtores não fazem o manejo rotacionado, a gente vê muito isso em bovino de leite, mas o ideal é que se faça também o pastejo rotacionado em bovino de corte. Dividir os piquetes e ir passando, né, conforme os dias, trocando os animais do pasto. Né, porque geralmente quando a gente troca os animais do pasto, além da gente dar um período de descanso para a forrageira, a gente faz também com que essas verminoses, como não tem o hospedeiro para elas,
né, infestarem, elas vão morrer por inanição, né? Elas não vão ter alimento e elas morrem, tá? E com isso também, né, o pastoreio com espécies de hospedeiros diferentes. O que significa isso? Algumas propriedades trabalham, né, com a utilização de outros animais. Geralmente, algumas propriedades utilizam bovinos de corte associados com equinos ou associados com caprinos e ovinos. Então, muda um pouco o critério, né, de trabalho. E também o principal é a vermifugação, ou seja, se eu trato o animal internamente, eu vou evitar que esse animal contamine o pasto. Tá? Qual que é o esquema estratégico que nós temos? Controlar a carga parasitária, ou seja, controlar os vermes, que geralmente está em menor número na pastagem. Por que eu estou falando isso para vocês? Principalmente no período seco. Tá? Então, a gente vai ver rapidinho isso. Quando que a gente faz o controle verminose para a gente ter uma eficiência melhor. Tá? O que influencia a infestação também? Como eu já falei para vocês, a raça também influencia diretamente, porque como a gente já falou, animais cruzados europeus são animais que são mais predispostos a terem problemas com verminoses. Animais mais novos, como bezerros, que são animais que são mais susceptíveis, animais que estão com a imunidade mais baixa, e tem uma porta de entrada de contaminação, que é um bico, né? Então, geralmente, esses animais eles são realmente mais predispostos. Vacas também em final de gestação, elas também ficam mais susceptíveis, tá? Então, o que a gente deve tomar muito cuidado? Quando eu vou trabalhar numa propriedade, que eu tenho uma unidade animal maior, ou seja, quanto maior a quantidade animal que eu tenho no piquete, maior é o grau de infestação. Principalmente se eu não tenho um controle profilático, ou seja, um período de controle adequado de vermifugação. E se eu não adoto as técnicas dos manejos de rotação. Então, consequentemente, eu tenho um problema aí de verminose, tá? Qual que é o método preventivo que nós temos? A utilização de vermífugo. E a gente tem que visar o quê? Reduzir a carga parasitária, porque isso vai interferir na vida do animal. Qual que é a melhor época para mim vermifugar os animais? Nós sabemos que nós temos duas épocas do ano bem definidas, né? A época das águas e a época da seca. Na época das águas, o que acontece? Nós temos o quê? Alta umidade e alta temperatura, condições ideais para os vermes se desenvolver. Mas eles vão estar se desenvolvendo aonde? No pasto. Tá? E na época da seca, grande parte desses vermes vão estar aonde? No animal. De 5 a 10% dos vermes, eles vão estar dentro do animal. Então, o que acontece? Eu tenho que, na época das águas, aumentar a rotação do pasto. E na época da seca, aplicar o vermífugo. Porque aí eu combato aqueles vermes que estão internamente no animal, e quando chegar o período das águas, eu vou reduzir a infestação. Por quê? Porque o animal não tem larva para infectar o pasto. Então, eu diminuo a carga parasitária na época das águas. Igual vocês podem ver aqui nesse desenho. Então, eu tenho todo o período do ano. Nós temos aqui o período chuvoso, o período seco e o período chuvoso novamente, né? Então, geralmente aqui no período chuvoso, o que acontece? Eu tenho aqui um aumento das larvas na pastagem, por condições de alta temperatura e alta umidade. E nos animais, eu tenho menor carga parasitária. Qual que é a melhor época para mim vermifugar os animais? Aqui nesse período seco, porque aqui é que eu tenho a maior quantidade de verme no animal. Então, quando que eu tenho que vermifugar meus animais? Em maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, geralmente, a gente faz a vermifugação no início, no meio e no final do período seco, para eu ter um melhor resultado. Tá? Quais são os medicamentos que geralmente a gente utiliza aí? Nós temos o Hipercol, que é bastante utilizado, que é um antihelmíntico, né? Nós temos aí o Ricobendazole, que também é bastante utilizado. O Embramec Gold, que é a ivermectina, né? Que são as ivermectinas, que evitam, sim, e reduzem a carga parasitária. Além disso, nós temos também as abamectinas, que é da mesma família da ivermectina, que também atua diretamente sobre a carga parasitária. Nós temos o Abamect, o Abamic,
o Exceller e o Dectomax, que eu acho que é o que todo mundo conhece e que a gente mais utiliza, tá? Geralmente a família das ivermectinas são muito grandes, tá? Só lembrando vocês que eu não trabalho para nenhuma empresa, não estou fazendo propaganda de empresa nenhuma, tá? Só mostrando a probabilidade que a gente tem, tá? O Exceller, pessoal, no caso é uma doramectina. Então ela vai atuar em vários tipos de verme, tá? Vermes intestinais, vermes que parasitam todos os órgãos funcionais, tá? O Dectomax também a gente utiliza bastante. E aí a gente medica o animal, né, a quantidade de ml de acordo com o peso do animal, tá? Outro problema que a gente encontra também são os ectoparasitas, que são os carrapatos. Os carrapatos são um dos grandes problemas e os altos prejuízos que nós temos aí nos bovinos, no hospedeiro, né? Por quê? Porque eles causam lesões cutâneas no couro do animal, levam o animal a grande anemia e grande perda de sangue, o que resulta, consequentemente, no animal um baixo desempenho, um baixo ganho de peso, né? Além também da transmissão de doenças. O carrapato ele transmite inúmeras doenças para os bovinos, especialmente os bezerros que estão nas fases de menor imunidade, né? Mais predisposto. Então, o carrapato ele transmite a babesiose e a anaplasmose, que é o que a gente conhece como a tristezinha parasitária, onde o animal ele fica diminui a carga de plaquetas, o animal geralmente morre, né? Grande parte das vezes por essa infestação e, consequentemente, principalmente devido à grande anemia, onde a gente vê a presença, né? A gente consegue verificar um animal que está extremamente anêmico, principalmente devido ao que o animal ele fica com muito magro, com pelo arrepiado, as extremidades na gengiva, no olho do animal fica bem esbranquiçado, bem amarelado. Significa que esse animal está infestado aí com babesiose e anaplasmose, tá? Além disso, o ectoparasita também causa um extremo estresse no animal, com queda na produção. E um dos carrapatos, um dos principais carrapatos que nós temos no Brasil, e principalmente na nossa região, é o Rhipicephalus micrópolis, que é um dos parasitas que mais infestam, né, os animais na nossa região e que causam extremos danos aí ao ganho de peso dos animais. Como a gente pode ver aí nas imagens, né, a gente sabe que os animais, geralmente, que têm maior predisposição são as raças leiteiras, mas também nós temos infestação nos bovinos de corte, tá? E o que acontece? Geralmente, da mesma forma que nós temos o desenvolvimento constante das verminoses, nós temos também o desenvolvimento constante da produção de carrapato. Até os meninos já viram, a gente até comentou em algumas aulas, né? Nós temos aí cada teleógeno, ou seja, cada carrapato desse que enche de sangue, que se desenvolve, se torna uma teleógena adulta, quando ela cai no solo, ela libera em torno de 600 a 1.000 ovos. Tá? Cada teleógeno dessa aqui que desenvolveu vai liberar 1.000 ovos. Aí vocês pensam, esses 1.000 ovos, vamos supor que aqui tem umas 100 né, carrapato. Se todas elas forem fêmeas e se desenvolver, a gente vai ter uma infestação muito abrupta aqui, né? E geralmente esses ovos, eles vão para a ponta do capim, né? Por quê? Porque tem condições melhores e que facilita eles pregarem, né? Se ligarem ao hospedeiro. Então, de 21 em 21 dias, ao desenvolvimento desse carrapato. Então, esses que estão aqui ainda em fase de crescimento, eles vão se hospedar no animal, de 21 em 21 dias eles vão se desenvolver, vão se tornar uma teleógena, vão cair no solo, vão infestar o pasto novamente. Então, é extremamente necessário o controle de carrapato. E é um das formas que mais vem se estudando para acabar com o carrapato, porque é uma das principais causas de perdas econômicas na bovinocultura de corte. O que hoje os produtores têm feito? O exame que é o biocarrapaticitograma, ou seja, onde a gente coleta esses carrapatos e faz o teste de sensibilidade, para a gente verificar. Então, a gente submete as carrapatos aqui a diversos produtos químicos, né? Diversos produtos carrapaticidas, para ver qual carrapato que tem menor resistência a determinada droga ou determinada doença, e a partir daí eu faço o manejo de banho carrapaticida na minha propriedade. Tá? Então, é um teste bastante utilizado.
E não é tão caro, porque a gente coleta essas teleógenas e manda para o laboratório dessas instituições e eles fazem essas análises, tá? Outro problema que nós temos também são o problema com as moscas, né, que as moscas, principalmente as moscas do chifre, a hematóbia e itens, onde afetam também o custo alto aos produtores, principalmente porque causam aí as bicheiras, né? Existem hoje vários métodos químicos de controle contra as miíases, né? E nós trabalhamos com várias formas. O principal é o manejo, né? Observar o animal, separar o animal quando o animal tem um arranhão, algum machucado, que consequentemente vai pousar uma mosca. Então, separar esse animal e fazer o tratamento desse animal, tá? E principalmente, sempre o que a gente tem que fazer? Trocar o medicamento, sempre que puder. Para quê? Para evitar a resistência desses parasitas, tá? A mosca do chifre, da mesma forma que nós vimos lá os carrapatos e as verminoses, também o ciclo é constante. Então, a mosca adulta, ela infecta o bovino, quando ela se torna aqui adulta, né, ela se desenvolveu aqui no animal, ela pousa lá nas fezes do animal, libera os ovos, esses ovos com 24 horas eles são eclodidos e em torno de 4 a 8 dias eles já estão na fase de desenvolvimento, na fase de larva. Essa larva fresca, ela vai eclodir, liberar a pulpa, né, que é a fase de desenvolvimento pós-larva. Com 6 a 8 dias, essa larva ela já está se tornando em uma mosca para infectar novamente o animal. Então, o ciclo de infestação é muito constante. Então, por isso que é sempre necessário estar fazendo o tratamento aqui e o controle desses animais contra a mosca, tá? Qual que é os medicamentos que a gente mais utiliza? Tem aí o colosso, né, que é o Puron, que a gente conhece, o Acataque, que geralmente são medicamentos que a gente utiliza bastante aí para evitar esses problemas aí de mosca do chifre. Além disso também, gente, a gente sabe que a mosca, ela causa estresse demais no animal. E a mosca, ela faz com que o animal pare de beber, pare de comer, então o rendimento do animal é muito baixo, tá? Então sempre é necessário se fazer o controle aí das moscas, tá? Outro critério que nós temos que ter, tanto na bovinocultura de leite, mas hoje com foco na bovinocultura de corte, são os cuidados sanitários pré e pós-parto. No pré-parto, a gente sempre tem que trabalhar a vacinação contra aborto, então a gente sempre tem as vacinas de brucelose, quando as bezerras são mais novas, que é uma vacinação única. Nós temos as vacinas de leptospirose, né, para evitar todos os problemas, tricomonose. Então, são doenças que evitam, né, a infestação por doenças que causam aborto. Então, sempre no pré-parto, a gente tem que submeter esses animais aí à vacinação. O controle de endo e ectoparasitas, como a gente já comentou, vacinar sempre esses animais e evitar problemas de diarreia, de pneumonias, que afetam diretamente a gestação desse animal, pode causar um aborto, e a nutrição. Nós sabemos que grande parte dos problemas hoje do desenvolvimento da cria, do bezerro, é o quê? A falta de uma dieta adequada no pré-parto. Então, o animal ele sofre muita escassez de alimento, e aí causa a hipocalcemia, né, que é a febre do leite que a gente conhece. Então, a vaca, ela tem que tirar das suas reservas corporais, né, para a produção do leite, o excesso do cálcio que é retirado até mesmo dos ossos, e faz com que esse animal tenha uma queda muito abrupta, né, uma queda muito brusca de energia e, consequentemente, a vaca não levanta após o parto. Né? Então, aí é necessário fazer um soro, necessário fazer um cálcio na veia desse animal para que esse animal se recupere. Qual é a forma mais barata que eu tenho de fazer isso? Nutrir o animal no pré-parto, para evitar esses problemas. Qual que é o cuidado que eu tenho no pós-parto? Né? Sempre, gente, primeiro critério, a gente tem que ter os que eu sempre falo para vocês, controle zootécnico. O que é o controle zootécnico? Ter tudo anotado. Então, quando que eu inseminei aquele animal? Então, qual que é a probabilidade do dia de nascimento? Então, por exemplo, se o animal vai nascer daqui 20 dias, 15 dias antes, o que eu tenho que fazer? Separar aquela matriz num pasto maternidade. Um pasto que esteja seco, que esteja limpo, para mim observar o animal.
Grande parte das fazendas não fazem isso. Aí quando vai ver, a cria já pariu lá no meio do curral. Às vezes o animal não consegue levantar, às vezes a vaca não consegue levantar, o bezerro não mama o colostro. Então, por isso que a gente tem que trazer o animal para o curral maternidade, ou seja, um curral mais próximo da sede ou do local que a gente consegue visualizar esse animal, tá? Para facilitar o manejo. E isso também facilita o quê? O caso de distocia, né? Que geralmente é os problemas no parto, que consequentemente eu tenho que submeter o animal às vezes a uma cesárea ou uma interferência no parto. Então, isso tudo eu consigo verificar mais próximo, tá? Outra coisa, retenção de placenta ou prolapso uterino, que é quando tem muita gente aí das fazendas que se conhece como madre do corpo, ou mãe do corpo, né? Quando o útero, quando o animal ele contrai muito, o feto é muito grande, o útero chega a se deslocar um pouco mesmo para fora, né? Então, o que acontece? Geralmente é um prolapso uterino. Então, eu tenho que voltar esses órgãos para dentro e fazer até mesmo ali o processo cirúrgico de sutura daquele animal. Então, isso tudo deve ser observado, é um manejo. E a retenção de placenta é um dos principais problemas que nós encontramos, não só na bovinocultura leiteira, mas na bovinocultura de corte também. E principalmente tem algumas raças de animais que são mais predispostas a terem problemas de retenção de placenta. Sempre aquele animal que deu uma retenção de placenta uma vez, ele sempre vai dar retenção de placenta. Então, o que a gente tem que fazer? Descartar esse animal da propriedade, porque sempre ele vai dar problema, tá? E a retenção de placenta, a placenta fica pendurada, é uma porta de entrada para bactéria, para micro-organismo, vai infestar o útero, o animal vai demorar mais tempo ainda para voltar a ciclar novamente. O correto não é puxar a placenta, o correto é cortar a placenta bem próxima ali da vulva do animal e deixar. E trabalhar com medicamentos, né? Geralmente medicamentos para luteinização do útero, ou seja, para expulsar aquele restante de material ali da placenta que ficou. Geralmente o pessoal utiliza muito Lutaliza, placentina. Muita gente não gosta de utilizar a placentina porque diz que o animal contrai muito e interfere muito na saúde do animal e depois ela demora muito tempo a voltar. Mas o que o pessoal mais utiliza é isso mesmo, a placentina e alguns outros medicamentos como o Lutaliza, que vai contrair esse útero e liberar essa placenta. E o problema da hipocalcemia, como a gente já comentou, né, que é basicamente a nutrição. Outro critério que nós podemos, que vem sendo utilizado também no pós-parto, são as dietas aniônicas, ou seja, dietas altamente energéticas, com alta quantidade de macro e micronutrientes, que isso influi diretamente na energia do animal, né, e consequentemente, na recuperação desse animal, tá? Então, existem inúmeros elementos que podem ser utilizados. A gente tem aqui o Bovigold, que é um alimento que se utiliza no pré-parto, ou seja, eu vou fazer uma suplementação dessa vaca. E o sal aniônico também, o ideal é utilizar no pré-parto. No pós-parto, geralmente a gente faz uma suplementação, mas também já não adianta mais eu querer encher a vaca de comida, né? O principal critério que nós temos que ter é trabalhar no pré-parto, para que esse animal tenha um balanço energético negativo menor. O que é o balanço energético negativo? O animal, ele tem uma perda muito grande de energia e de nutrientes, até porque o animal vai parir, ele vai perder peso, né, porque ele perde os constituintes placentários, o bezerro é expulso, então ele perde muito peso mesmo. E se o animal já tiver, né, não for tratado antes, ele também sofre muito com esse estágio de balanço energético negativo. Então, nós temos que trabalhar no pré-parto esse cuidado, que é um manejo sanitário, tá, pessoal? Evitar que esse animal fique mais predisposto a doenças. Então, se esse animal não recebe uma dieta adequada, o que vai acontecer? A predisposição desse animal, a possibilidade desse animal ter uma metrite, ou seja, uma inflamação no útero, é 90% maior. Tá? E outra coisa é o cuidado com o bezerro após o nascimento. Sempre fazer a cura do umbigo e sempre fazer com que esse bezerro ele que ele possa ingerir o mais rápido possível o colostro. Tá? A gente sabe que até com 24 horas nós temos aí um bom percentual de produção de imunoglobulinas. Passou de 24 horas, essa produção de imunoglobulinas ela baixa
consideravelmente. Então, nós temos imediatamente que fazer com que o animal ele ingira, meu Deus, que ele absorva o máximo possível, ingira, eu tô com essa palavra na cabeça, absorva o máximo possível dessas imunoglobulinas através da ingestão do colostro, tá? Quais são as principais doenças que infectam aí, geralmente, os bezerros? Nós temos a diarreia, né, que é a colibacilose, salmonelose, rotavirose. Nós temos o coronavirose, criptosporidiose e a coccidiose, né, que são uma das principais doenças que infectam os bezerros, além da pneumonia, que é predisposta por essas bactérias, esses micro-organismos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é a vacinação dos animais, né? Geralmente a gente utiliza as vacinas de paratifo, tem aí a Paravem, que vacina o animal contra todos esses problemas de diarreia, a tifopasteurina, que também evita as bactérias aí, como a pasteurelose, paratifo. Então, evita todos esses problemas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, além do controle de ingestão de colostro, a cura do umbigo, a vacinação desses bezerros, tá? Para evitar essas doenças. E evitar a parasitose desses bezerros. Né? Como vocês podem ver aqui, um animal que está com tristezinha parasitária, devido ao quê? A infestação de carrapato. Né? Quais são as principais doenças que nós temos aí que acometem os bovinos? Então, nós temos as clostridioses, até os meninos já até viram isso, nós temos as clostridioses, que geralmente são doenças causadas por bactérias, que essas bactérias, elas são geralmente formadas por esporos. E o que significa esses esporos? É a parede da bactéria, ela tem várias diferentes mudanças, diferentes formas, que fazem com que essas bactérias tenham uma alta resistência. Tá? Dentre as clostridioses, elas são divididas em dois grupos, as clostridioses gangrenosas e neurotóxicas. Sendo essas clostridioses as principais que nós temos, carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, edema maligno, a enterotoxemia, né, o botulismo e o tétano. São as principais clostridioses que infectam o bovino. As gangrenosas, nós temos aí a manqueira, alguns meninos já viram até essa fotinha aí, né, que é a bactéria que causa claudicação, então afeta diretamente o casco do animal, né, e isso também conhecido como carbúnculo sintomático, e afeta principalmente os bezerros, né, animais mais novos, de 6 meses até animais de 2 anos de idade. Como que os animais se infectam? Pelo solo contaminado com essa bactéria, né? A forma que nós temos de tratamento é por meio dos antimicrobianos. Tá? A gangrena gasosa é basicamente o quê? São uma doença, é uma bactéria que faz a produção de aumento de volume de gás na pele do animal. E quando tem excesso dessa produção de gás, essa pele se rompe, né, causando muitas lesões no animal. Tá? E grande parte dessa doença gangrena gasosa, ela é causada por enterotoxemia, ou seja, transmitida tanto da mãe como pelo ambiente. Então, o animal consegue se infestar no ambiente e também transmitido pela mãe. Tá? O edema maligno também é outra doença causada por meio dessas bactérias gangrenosas, que vão causar as mionecroses, ou seja, são necroses ali, feridas que ficam abertas, né, fraturas que demoram mais tempo a serem curadas, e consequentemente são portas de entrada para outras doenças, para outros patógenos, tá? O tratamento também é com antimicrobiano. Independente do tipo de doença, a principal forma de medida preventiva é a vacinação do rebanho, tá? Outras doenças que nós temos, causadas pelas clostridioses, são as doenças clostridioses neurotóxicas, que são causadas, né, que causam aí o botulismo e o tétano. Acho que todo mundo já conheceu uma dessas doenças. O botulismo, essa bactéria, ela produz a toxina botulínica, que consequentemente ela é infestada no animal pelo solo ou por alimentos contaminados ou até mesmo por fezes humanas. Né? Igual a gente fala muito aí para quem gosta da cagada caipira, então isso por isso que a gente fala que é proibido, para evitar essa contaminação do animal. E quando o animal está infestado com essa toxina botulínica, atua diretamente no sistema nervoso central, causando a paralisia do animal, o animal interrompe a sua locomoção e pode chegar até a morte.
A brucelose, inclusive, é uma zoonose, ou seja, uma doença passada do animal para o humano. Se eu consumo a carne desse animal, ou se eu tenho contato com a mucosa desse animal contaminado, mucosa que eu falo, gente, a saliva ou qualquer secreção do animal, eu vou também ter a possibilidade de pegar essa doença, tá? E o ideal é a vacinação do rebanho. O tétano também é uma doença causada pelas bactérias do gênero Clostridiose, mas é uma doença muito individual do rebanho, tá? Geralmente, o que mais infecta são os equinos. Geralmente é quando o animal ele encosta num local que causa uma fratura, uma fissura, uma lesão, que faz com que esse animal tenha uma porta de entrada para esse micro-organismo, né, para o tétano, e consequentemente vai produzir a toxina tetânica, tá? E vai atuar também lá no sistema nervoso central, causando a paralisia do animal. O que é o certo quando, por exemplo, eu vejo que o animal machucou no arame ou tem uma lesão grave, que tem essa porta de entrada? Eu faço o quê? Eu separo o animal, faço uma hidratação do animal, ou seja, faço com que o animal ingira bastante quantidade de soro ou de água e limpo aquele local. E geralmente o que o pessoal utiliza é um antimicrobiano de elongação, além de um relaxante muscular, para evitar que haja uma maior movimentação de sangue ali, possibilitando que essa bactéria ela infesta todo o corpo do animal. E tratar o animal, né? Fazer a vacinação contra o tétano. Tá? Outras doenças que nós temos aí também é a febre aftosa, que afeta diretamente os bovinos. A febre aftosa, um dos grandes problemas, né, porque ela é causada por 7 tipos de vírus, é uma doença extremamente infecciosa aguda. E como que a gente vê que o animal está infestado por febre aftosa? O aparecimento de aftas na boca e no casco do animal, e o animal fica febril. Aí diminui também tanto a alimentação quanto a ingestão de água. Tá? Nós sabemos que a febre aftosa ela possui vacinação anual, então todo ano nós temos que fazer a vacinação dos animais. Né? Agora em novembro nós tivemos uma segunda etapa de vacinação. Nós tivemos a primeira dose em março, se não me engano, e agora em novembro nós tivemos outra dose. Tá? Então é uma doença que sempre tem a vacinação anual. Por quê? Para fazer um controle, uma erradicação dessa doença. No Brasil nós não temos mais tantos casos de febre aftosa devido a esse maior cuidado de vacinação. Tá? Então, é exigido pelo Ministério da Agricultura que se realize a vacinação de febre aftosa, principalmente devido a essa alta quantidade de vírus, né? Então o controle da doença é reduzido. Reduziu-se também a aplicação, a quantidade da dose da vacina de 5 ml para 2, porque é uma vacina oleosa e que causa extremamente danos ali no couro do animal, principalmente aquelas pessoas que não vacinam direito, geralmente vacinam ali no cupim, ou vacinam errado no pescoço, não fazem uma higienização adequada e causam, né, abscessos, e aí prejudica aí o animal, ou diminui a perda da qualidade do couro do animal mesmo, né? Então foi diminuída a quantidade dessa dose para 2 ml, para evitar edemas aí causados pela vacina, tá? A leptospirose, eu acho que é outra doença que todo mundo conhece, que também infecta os bovinos, é causado pela bactéria do gênero Leptospira, é transmitido pela urina, né, de ratos, de roedores contaminados. Também é uma doença zoonótica causada, ou seja, uma doença que é passada do animal para o humano, e causa inúmeros prejuízos, como aborto, retenção de placenta, natimortos, ou seja, o animal ele faz o processo de nascimento, esses animais já nascem mortos, né, devido à bactéria que infestou. O grau de infecção também causa infertilidade nos animais, então os animais que estão contaminados por leptospirose são animais inférteis, que devem ser descartados do plantel, devem ser abatidos e incinerados aquela carcaça. Tá? O tratamento é um manejo adequado, ou seja, evitar que animais fiquem muito em contato em regiões alagadas. Tem muitas fazendas ainda hoje que têm o costume de deixar os animais em regiões alagadas. A gente sabe que região alagada fica mais predisposto à contaminação, principalmente porque o roedor ele pode passar ali naquela represa, ou o animal que está contaminado com leptospirose pode urinar naquela represa, e outros animais que não estão contaminados podem se contaminar.
né? O controle da lavagem dos bebedouros, o armazenamento correto da ração, o armazenamento correto dos insumos, para evitar todos esses problemas, tá? A brucelose é outra doença também extremamente importante, é causada pelas bactérias do gênero Brucella, que causa abortos contagiosos, né? Qual que é o controle que nós devemos fazer? Igual eu já falei para vocês, a limpeza do pasto, ou seja, sempre que tiver restos placentários e fluidos fetais contaminados, eu sempre devo retirar as placentas do pasto e colocar elas em locais adequados, enterrar, e para evitar essas contaminações. E a carcaça desses animais devem ser incineradas, tá? Para evitar uma contaminação maior. O tratamento para brucelose é o quê? A vacinação das fêmeas entre 3 a 8 meses de idade. E deve ser feita essa vacinação. Se passou 8 meses e eu tentar vacinar, não adianta, principalmente porque se o animal já estiver contaminado com o gênero Brucella. Então, não resolve o problema. É uma vacina também obrigatória pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Todas as fêmeas que são vacinadas, elas são marcadas também por meio de tatuagem do lado esquerdo ali na cara do animal, para identificar que o animal foi vacinado. Então é obrigatório. Eu não consigo vender um animal se eu não fizer a vacinação, tá? Outra doença que nós temos aí, que também já foi erradicada, mas o pessoal tem bastante medo que surja novamente, tem que ter um controle, é a raiva, tá? Então, a raiva é outra doença também extremamente importante, é uma zoonose e de maior importância em saúde pública, porque ela é passada do animal para humano, né, como a gente já comentou, é causada pelos vírus aí do gênero Lissavírus, que causa encefalomielite aguda, e aonde que geralmente causa mais infestação desses animais? Em regiões que têm maior incidência de morcegos, né? Principalmente morcegos contaminados, morcegos carnívoros, tá, gente? Não esses morcegos frutíferos, tá? Mas principalmente morcegos que geralmente são que ingerem sangue, que a gente fala, né? Que são mais predispostos a essa contaminação, tá? Então, a raiva, no caso, é também submetida a uma vacinação anual. Tá? Na nossa região é erradicado, mas caso aconteça algum processo de infestação, geralmente aquele rebanho ele é separado, né, abatido e incinerado também a carcaça. E aquela fazenda que é infestada com a raiva, também tem que se realizar um controle aí num raio de 100 de 100% do rebanho, né? E também um raio de distância de todas as propriedades que estão nas laterais ali, bem próximas daquela fazenda. Então, eu tenho que ter também um controle de todas as propriedades que estão próximas, tá? Então, 100% do rebanho tem que ser vacinado. Como que a gente vacina da raiva? São 2 doses iniciais, com intervalo de 30 dias, tá? Então, é também uma vacinação obrigatória, tá? Outro critério que nós temos aí que ser adotados na parte de sanidade dos bovinos é sempre adotar o calendário profilático, tá? Então, o que é o certo sempre da gente fazer, né? É sempre adotar o sistema de vacinação. Então, eu tenho sempre que vacinar os meus animais com todas as vacinas obrigatórias. Então, nós já verificamos aí que nós temos as vacinas, no caso de brucelose, né, que são os bezerros, que geralmente nós vacinamos aí animais, as bezerras de 3 a 8 meses de idade. A febre aftosa, que é uma doença que causa extremos problemas e são causadas por inúmeros vírus, que também deve ser vacinada. E caso haja alguma infestação maior, de acordo com a região, há uma vacinação maior. Mas na nossa região, como é erradicada, nós vacinamos aí todo ano, né, no começo e no final do ano. O carbúnculo sintomático também a gente deve vacinar também, para evitar causar problemas de manqueira nos animais, principalmente em bezerros, né? Então, sempre vacinar os animais acima de 3 meses, né? E repetir de 6 em 6 meses, até 2 anos de idade desses animais.
E sempre tem um controle também, pessoal, dos surtos de raiva. Então, locais que tem muita presença e incidência de morcego, muito surto de morcego, pode vir a predispor essa doença. Então, se eu tenho uma propriedade que está próxima, uma região que está bem próxima da incidência de morcegos, eu sei que vou ter que vacinar os animais contra a raiva, né? A leptospirose também, como a gente já comentou, é extremamente importante. Por quê? Porque a leptospirose, ela afeta diretamente os animais, principalmente na parte reprodutiva. Então, ela afeta a eficiência reprodutiva do rebanho, tá? E por isso ela deve ser controlada. Então, grande parte das vezes, os meninos aí podem até comentar, né, que a gente chega nos confinamentos, a gente encontra rato, é o que mais tem nas fazendas, né? Mas a gente sabe que ali ele pode vir a causar, sim, uma infestação. Mas como ele afeta diretamente a reprodução, como nós temos ali mais animais em terminação, então o pessoal não tem tanto cuidado com limpeza. E a gente sabe que em confinamento tem mais predisposição, porque a ração fica a céu aberto, fica mais predisposto, então tem sim a quantidade maior de ratos. Até um dia que a gente foi fazer uma visita no confinamento, a gente só viu rato, né? Até o Bruno me lembrou esses dias. Mas então, nessa situação, pode-se evitar? Pode, utilizando a utilização de iscas, a utilização de... gente, me falhou a memória aqui agora. De ratoeiras, né? Esqueci o nome que a gente fala. Então, para capturar mesmo esses animais e combater esses animais. No confinamento é um pouco mais difícil. Mas se eu trabalho numa fazenda que eu trabalho cria e recria, o controle tem que ser extremamente maior. Por quê? Porque se eu não produzir bezerros de qualidade, se eu tiver alta incidência de aborto, a minha produção está totalmente prejudicada. O BVD, diarreia bovino-a-vírus, é uma doença extremamente complicada também, que infecta bezerros. Então, consequentemente, também eu vou ter extremamente problemas aí se eu não tiver um controle adequado da diarreia desses animais. A diarreia, ela reduz a alimentação do animal, ela reduz a quantidade de plaquetas, causa anemia no animal e pode levar até a morte do bezerro. Então, a gente tem que ter um controle. Além da campylobacteriose e polibacilose, que também são doenças que afetam diretamente o animal e que podem vir a reduzir o desempenho do bovino. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também no controle desses animais. Tá, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu queria comentar com vocês hoje em relação à sanidade dos animais. Então, quais são as principais características que nós temos que ter em mente? Eu tenho que produzir um animal com melhor sanidade. Então, se eu adquiro um animal hoje, eu vou separar esse animal, que é o que a gente chama no período de quarentena, separo esse animal, verifico se aquele animal tem condições clínicas adequadas para depois eu colocar esse animal no meu plantel. E adotar sempre o calendário profilático, né? Sempre ter um controle ali dos animais, a vacinação dos animais das principais doenças e sempre verificar o animal. Tá? Na bovinocultura de corte não é menos importante o manejo de cura de umbigo, né? Então a gente tem que, e principalmente na bovinocultura de corte, na bovinocultura de leite a gente separa o bezerro ali no bezerreiro e fica mais fácil, né, de ter um controle. Na bovinocultura de corte, esses animais geralmente ficam soltos a pasto. Então, dificilmente eu vejo esses animais todos os dias. Então, eu tenho que separar, trazer esses animais para o pasto piquete maternidade, para me conseguir curar melhor o umbigo desse animal, para me conseguir melhor acompanhar esse animal. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver